desde que você siga esses procedimentos que eu te falei. Vai lá e cria uma planilha robusta. Aí sim, mapeado as áreas, você vai ter planilhas extremamente robustas para cada departamento. Custos são igual unhas, tem que cortar sempre. Frase do saudoso Beto Sicupira, um dos maiores investidores, um dos maiores empresários do Brasil. Concordo com essa frase? Em partes. Custos não é necessariamente uma forma de fazer uma empresa crescer. Pode ser uma forma de fazer uma empresa rentabilizar mais, mas crescer não. Nesse aspecto, eu concordo que custos devem ser controlados. Quando eu quero cortar custos, tem ferramentas, orçamento base zero, que inclusive é o assunto desse vídeo, e outras ferramentas de análise e de entendimento do custo da operação. Mas, de fato, custos é uma grande demanda dentro das empresas de controle, de melhoria, de acompanhamento, e é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre uma metodologia de gestão de custos. Uma metodologia utilizada por grandes, médias, até pequenas empresas em alguns casos, para revisar e controlar os custos através de um choque de gestão. É uma metodologia fácil de ser aplicada? Não, não é. É uma metodologia barata? Não é o orçamento mais barato, mas é que traz melhores resultados. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar hoje de orçamento base zero. E esse material não tem como negar. Ele é completamente conectado à contabilidade. Ele é completamente conectado àquilo que a gente fala sempre aqui. Gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Vamos lá. Vamos entender o que é o OBZ primeiro. O OBZ ele é um orçamento que ele não tem uma base linear no ano anterior. Ele é um orçamento com base zero. Ou seja, eu reviso toda a estrutura da empresa ou toda a estrutura de um departamento para saber quais são os custos que eu preciso para operar aquele departamento, mas sem olhar para o passado. Ano passado eu tinha 4 funcionários, agora eu preciso de 4, no mínimo. Ano passado eu tinha 5 vendedores, eu preciso de 5 e para vender mais eu vou precisar de 6. Você não parte do histórico do passado. Você parte de uma atribuição, de uma definição, de uma entrega que você ou o seu departamento, quem está responsável, irá fazer. E a partir dessa entrega, a gente vai passar para a próxima fase. A partir dessa entrega, eu vou definir qual a estrutura que eu preciso. Então, nesse sentido, qual a grande diferença do orçamento base zero para o orçamento linear? O orçamento linear, ele vem de uma linha histórica. Ele vem da ideia de pegar o que eu gastei no passado, tentar, ou partir daquele valor, otimizar ele, posso reduzir, posso trabalhar com aquelas metas, reduzir 10% em todas as áreas, reduzir 20% em todos os serviços contratados e terceirizações, reduzir ou reinvestir 20% do lucro dividindo entre as áreas mais estratégicas com investimento em CAPEX ou OPEX. O orçamento base zero ele não é baseado nisso. Ele é baseado em quê? Me fala o que seu departamento vai me entregar e depois, a partir dessa entrega, vamos definir a estrutura que ele precisa. Parece complexo, mas o que eu quero mostrar aqui é cada etapa disso. Então, para a gente poder entender cada etapa, eu vou passar o básico do que seria esse projeto com vocês. Conforme esse fluxo que a gente está vendo aqui, a gente vai tratar agora cada uma das etapas. Qual a primeira etapa de um orçamento base zero? Mobilização de pessoal. Você precisa saber quais são as pessoas que você vai mobilizar para definir esse orçamento. E até antes de você ver o tamanho do orçamento, o contexto geral, existe uma parte de estratégia. Então, você precisa mobilizar as pessoas que vão fazer parte da definição estratégica do negócio. E depois nós vamos mobilizar a quantidade de pessoas necessária para a execução do orçamento. Segunda etapa, qualificar a sua equipe. Não basta você iniciar um orçamento base zero com uma equipe que esteja engajada, interessada, com uma equipe que conhece a sua operação. Essa equipe precisa, de fato, entender o que é um orçamento base zero e quais as etapas que serão desenvolvidas. E, principalmente, eles têm que entender o ganho que isso vai gerar. Porque trabalho vai dar e muito. Vai tirar todo mundo da zona de conforto. Então, você vai ter que ter um time engajado e qualificado para que isso funcione bem. Depois disso, você vai definir 2 grandes etapas. Planejamento estratégico. Não tem como, entenda, não tem como você iniciar um orçamento base zero se você não tiver, no mínimo, uma visão estratégica do que você quer. Por quê? Senão, ele vai ser simplesmente um orçamento do ano anterior. Eu preciso de 4, 5 pessoas, a mesma estrutura, e ninguém vai conseguir entender a motivação, a necessidade desse orçamento. Você precisa dar um direcionamento estratégico. E como que a gente recomenda?
Balanced Scorecard. Melhor metodologia e mais simples de planejamento estratégico do mercado. Defina com base no BSC quais são as diretrizes estratégicas. Diretriz financeira. Faturamento que eu quero alcançar. Redução de custos que eu gostaria de buscar. Linha de clientes. Como que eu quero ser posicionado no mercado? Quais estratégias que eu tenho na parte de clientes para buscar esse resultado financeiro? Seja abrir novas unidades, seja reestruturar o seu posicionamento no mercado. Defina isso. Depois, processos. Como? A minha estratégia de crescimento no mercado vai ser sustentada por uma definição de processos. Quais as principais estruturas de processos que a sua empresa precisa ter a partir da definição estratégica dela? Lembra que eu defino o que eu quero de resultado financeiro, mapeio como que eu vou fazer com que a estratégia comercial me ajude a trazer esse resultado financeiro. Depois, eu defino os procedimentos e processos que são necessários para sustentar essa atividade comercial. E, por fim, eu mapeio a questão de inovação e pessoas, né? Treinamento de pessoas e software, sistemas que eu preciso para executar esses processos. Por quê? Lembre-se, pessoas bem treinadas, utilizando a tecnologia correta e seguindo procedimentos, vão atender o mercado da forma que foi definida na estratégia. E esse atendimento vai refletir no resultado financeiro. Então, você define as suas estratégias para você direcionar o seu time. E a partir daí, você começa as etapas de orçamento, que eu vou mostrar aqui para frente, uma tabela estruturada, tabela simples, mas funcional, porque o trabalho é muito grande, então a gente prefere simplificar as ideias para depois a gente consolidar numa entrega mais robusta. Feito isso, você já separou seu time, qualificou seu time, definiu a sua estratégia, começou a pensar agora no orçamento. Para executar o orçamento, agora você vai ter que mapear sua empresa numa visão de classificação gerencial, horizontal e vertical. Sendo horizontal são os seus centros de custo, unidade de negócios ou unidade de resultado, e na vertical são suas contas gerenciais. Por quê? Vamos aqui para o iPad. Se você tem uma estrutura, vamos colocar aqui unidades de negócio. Vou colocar que isso aqui é a sua estrutura. Aqui você tem a empresa nesse nível. Aqui são suas unidades de negócio. E aqui são os seus centros de custo. Se você tem essa estrutura, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar essa estrutura de centros de custo e depois a gente vai pegar o seu plano de contas, que vai ter aqui salários, encargos, benefícios, serviços e toda a estrutura aqui de um plano de contas tradicional. Aí vai ter custos, faturamento, tudo isso. Mas o que é importante nesse caso aqui? A gente vai identificar a sua empresa dessa forma e a gente vai criar núcleos de orçamento. Porque se você for fazer um orçamento em cada uma das áreas com um líder diferente, você vai ter muito problema. Você vai ter que criar líderes que vão ser replicadores de conhecimento e que vão consolidar esses materiais e trazer para a diretoria tomar a decisão. Nessa estrutura, a gente vai definir os núcleos e vai mapear todo o plano de contas. Para quê, Carlos? Porque a gente vai definir o orçamento por etapa dentro do plano de contas da empresa, na mesma estrutura da DRE. Isso vai ajudar demais lá no final. Feito isso, as áreas vão definir os seus orçamentos e aí a gente parte para a revisão. Revisados os orçamentos, a gente vai ter a aprovação da diretoria, vai definir o nível de aprovação, consolidação disso numa DRE única da empresa, porque quando você falar do comercial, ele vai ter que trazer orçamento de faturamento e de custos, orçamento de faturamento, de custos e de equipe comercial, de comissão. Depois, quando você trouxer a área de gestão predial ou de administração, ele vai trazer todos os custos fixos da empresa, como sede, estrutura, os custos mais de localização da empresa. Cada área vai trazer os seus custos de pessoal e de serviços que precisa. Marketing vai trazer os investimentos que ele quer fazer naquele ano. Então, a consolidação disso aí vai trazer a DRE da empresa. Basicamente isso. Consolidou a DRE, a gente vai para a finalização. Apresentar para o time, fazer com que todo mundo engaje, que vista a camisa daquele orçamento e a partir dali executar o orçamento durante o ano. Então, beleza, Carlos, mas como é que eu faço isso?
Você me falou as etapas, você me falou tudo isso, mas e na prática? Como que isso funciona? É o que a gente vai entrar agora. E dependendo, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu deixo a planilha num formato bem mais estruturado para vocês, bem legal. E eu vou colocar ela como um presente especial no final do vídeo. Vou deixar lá para vocês baixarem essa planilha. Dá uma olhada nela, dá a cara de vocês e pode seguir que vai funcionar bem legal. Então vamos lá para a planilha de orçamento base zero. O que é essa planilha? Essa estrutura que eu montei aqui, ela é bem simplificada para mostrar de exemplo. Claro, recomendo. Chame seu time de comunicação, coloque identidade visual, coloque todas as características que vocês querem. Na realidade, essa não é a planilha final. A planilha final está muito mais ligada ao nosso dashboard. Quem é nosso cliente sabe o que a gente está falando. Mas aqui vai dar para vocês entenderem bem a estrutura. Primeira coisa da planilha de orçamento base zero, que você vai mandar para cada chefe de núcleo de orçamento, tá? Lembra que eu falei lá? Pega o centro de custos, unifica, cria chefe de núcleo, cria líderes. Então, cada um deles vai ter que fazer isso para as áreas que ele vai liderar, junto com o gestor da área imediato, claro. Primeira coisa, você vai fazer essa planilha, você vai fazer esse template dessa planilha, com o planejamento estratégico pronto, você vai vir aqui e vai deixar em cada planilha somente as diretrizes estratégicas que fazem sentido para aquele setor. Então, por exemplo, eu tenho um setor aqui que é o setor de RH. Eu preciso de alguma coisa relacionada a faturamento e essas diretrizes? Talvez não. Então, vamos tirar aqui. Eu preciso de alguma coisa relacionada a atendimento ao cliente? Talvez sim, porque aqui eu posso ter uma diretriz estratégica, um objetivo que é melhorar a qualificação do meu time comercial, ou melhorar a sensação de pertencimento da equipe para criar um encanto estilo Disney ali na hora de fazer o atendimento em todas as áreas da empresa. A equipe de RH vai ter que saber disso, porque isso vai desmembrar em uma necessidade de procedimentos de treinamentos constante. Então eu tenho uma atividade aqui que é projeto, acho que é o UAU, que eles chamam muito na Disney, projeto UAU. Então, o objetivo do projeto UAU é o quê? Eu vou treinar todas as frentes e pontos de contato com o cliente na nova diretriz estratégica da empresa. Beleza, e essa diretriz estratégica pode estar, em finanças não vai estar, na realidade ela vai ter que estar melhor explicada aqui dentro. Porque a gente entende que isso aqui vai ajudar a reter o cliente, dá para ele um LTV maior, um Lifetime Value maior, e automaticamente isso vai me ajudar a criar mais resultado financeiro, que é o objetivo da estratégia. Ótimo, indicadores aqui pode ser número de pessoas treinadas, e aí vai ter o procedimento aqui que é, por exemplo, estruturação de um núcleo de cultura. Que a gente vai fazer isso na empresa, estruturação de um núcleo de cultura. Aí aqui na parte de crescimento, talvez eu tenha que fazer aqui o quê? Aquisição de um software? Não, desculpa, não vou colocar isso aqui na parte de crescimento como aquisição de software. Por quê? Eu preciso de uma estrutura muito mais completa de gestão eletrônica de projetos, porque eu tenho projetos que eu vou ter que ver se cada colaborador da empresa, de fato, passou ou não por aquele treinamento. Então eu não vou gastar mais tempo aqui não, porque a base é essa, vocês entenderam. Vocês vão deixar aqui as diretrizes estratégicas que fazem parte daquele departamento. Depois disso, o que o departamento vai ter que fazer? Gente, lembra do SAIPOC. SAIPOC é aquela metodologia simples que a gente fala que eu tenho. Todo departamento tem um fornecedor que entrega para ele um insumo, ele produz algo, ele cria um produto, uma saída, e ele tem um cliente para esse produto. Então, todas as áreas da empresa têm isso. O departamento contábil não tem. Tem sim. O departamento recebe o suplemento da área de faturamento, da área de contas a pagar, do financeiro, e ele tem os insumos que são as notas fiscais, as compras, a folha de pagamento, as movimentações financeiras de banco, e ele tem um procedimento que é fechar um balanço, contabilizar os dados da empresa. A saída dele é uma demonstrações contábeis, DRE, balanço, deve ser, e o cliente pode ser diretoria, por exemplo, pode ser o fisco. Então, qual é a ideia aqui? Primeira coisa que você vai fazer é mapear todas as entregas do departamento. Aí começa o problema. Por que começa o problema aqui? Você vai definir as entregas, depois você vai descrever elas. O gestor, se ele não estiver bem preparado, ele vai chiar para fazer isso aqui. Imagina alguém chegar no seu setor hoje, do nada, abrir a porta e falar assim, eu quero que você faça uma lista de tudo que esse setor gera de entrega, vinculando a cada funcionário da equipe. Se você tiver feito aquele material que a gente tem lá atrás do organograma funcional, muito provavelmente você tem parte disso. Mas se você não tiver feito, não tem não. Aí você vai ter um problema. Então,
você precisa começar pelo quê? As entregas do departamento. O orçamento base zero ele é baseado numa entrega que depende de um determinado custo essencial para essa entrega funcionar. Então, vamos pensar num time de marketing, numa área de marketing. Eu preciso, quais entregas que eu tenho que fazer? Postagem nas redes sociais, vídeos, eu tenho que acompanhar as campanhas, eu tenho que suprir o departamento comercial com material gráfico, eu tenho que fazer pesquisa de mercado para entender para que lado que o mercado está direcionando, para suprir a diretoria de demandas de tendência. Então, tudo isso são entregas. Eu tenho um relatório mensal de análise de resultado ou de análise de movimentação, de novos leads, de visualizações, de impressões nas redes sociais. Eu preciso fazer a gestão de tráfego de investimento para retornar para a empresa leads, essas coisas. Então, você vai mapear cada uma das entregas com as pessoas do departamento. Aí eu falo para descrever um pouco a estrutura, a frequência dessa entrega, o departamento que ela está, porque pode ter um subdepartamento nesse centro de custo. E aí você vai fazer o quê? Colocar quem é o responsável. Beleza. Mapeou todas as entregas de um departamento? Vamos para a segunda fase. Nós vamos definir. Eu nem gosto dessa fase como a principal, tá? Mas a gente pode começar... Não, vamos começar do jeito que eu gosto. Sou eu que estou fazendo a explicação, então... Colaboradores. Se você tem entregas aqui e você tem responsáveis, você vai colocar os recursos humanos necessários para essa área. Eu preciso de um gestor de tráfego, eu preciso de uma pessoa de comunicação para fazer os relatórios. E aí você já começa a ver as possibilidades de operação. Eu preciso de 2 analistas de redes sociais, social media, né? Eu preciso de um design para fazer imagens, eu preciso de um videomaker, eu preciso de um editor de vídeos, eu preciso de um gestor da área de marketing. Então, a estrutura de pessoas que você precisa para executar aquilo ali. Aí você pede, por exemplo, na área contábil, eu preciso de 2 pessoas no fiscal, uma no contábil, eu preciso de 2 pessoas no departamento pessoal, eu preciso de um contador, eu preciso de um assessor da área, eu preciso de um analista de BI para fazer os BIs. Então você vai definir os recursos humanos necessários para aquelas atividades. Se você quiser melhorar ainda, na hora que você fizer as entregas, você vai vincular os recursos humanos às entregas. Porque você vai saber exatamente quem entrega o quê. Por quê? Se você tem um departamento que ele faz milhares de relatórios para entregar, e na hora do orçamento base zero, entende-se que essas entregas não são necessárias, poderia ser otimizado, você vai saber quais as pessoas que vão estar ociosas, que podem ser realocadas a uma outra tarefa, uma outra atividade, uma outra entrega ou até mesmo a um outro departamento. E aqui a gente está falando de uma estrutura bem enxuta. Eu não vou fazer nesse formato. Como que eu faço o mapeamento de uma folha de pagamento? Um detalhe. Então, pessoas, aí você vai colocar cargo, salário, aí você vai começar a trazer toda a análise de custo dela com base, de fato, numa DRE, com provisão de 13º, férias, tudo isso. Isso aqui é estrutura. Por isso que eu estou falando que essa tabela não está 100%. Mas na realidade você precisa mapear toda a estrutura de custos da empresa, né? Pegando 13º, férias, todos esses encargos que vão basear naquilo que a gente chama aqui de custo efetivo, né? De uma pessoa dentro da empresa. Então você vai ter o total de provisão dela 100%. Depois das entregas, você precisa definir, de fato, aquilo que eu estou falando aqui. O que eu preciso de pessoas para executar essa área. Então você vai montar uma planilha de custo de pessoal bem detalhada, com provisões, tudo, 13º, férias e saber o custo real dessas pessoas. Porque isso vai para uma DRE depois. Definir as pessoas que eu preciso na área, eu vou mapear os serviços que eu preciso. Cada um dos serviços. Só que esses serviços aqui que eu estou trazendo, você não vai trazer eles de qualquer forma. Depois você pode trazer quem é o fornecedor, qual a relevância, tudo isso. Depois você vai trazer aqui os serviços. Mas esse serviço tem que estar vinculado a uma DRE, tá? Então você vai ver que lá na frente eu trago a DRE. Então o que eu sugiro aqui? Sempre trazer as mesmas contas da DRE. Você coloca o tipo de conta e o fornecedor. Ou seja, é uma linha para cada fornecedor. Não é uma linha para cada tipo de conta. Então, por exemplo, marketing. Eu preciso de um RD, de um lead lovers. Eu preciso de um SEMrush. Eu preciso de uma consultoria. Eu preciso... É tudo aquilo que eu preciso de serviços. Eu preciso de uma agência de marketing. Uma contabilidade. Um setor de controladoria. Eu preciso de uma contabilidade. Eu preciso de um RP. Eu preciso de um sistema de... Vamos colocar aqui, de uma auditoria por ano. Eu preciso de
um serviço de armazenamento de informação, eu preciso de um serviço relacionado a certificado digital, todos os serviços, sejam eles spot, que é aquele que você faz de forma não recorrente, né? Aquele que é mais esporádico, e aquilo que é recorrente, eu preciso de uma consultoria o ano todo, eu preciso de uma prestação de serviço de mão de obra aqui o ano inteiro. Então, você vai mapear cada serviço necessário para essa operação. Depois disso, vai fazer a mesma coisa com o software. Você vai criar uma classificação para o software. Aí depende da forma de cada empresa. O que são softwares recorrentes, softwares que são esporádicos, ou softwares próprios de desenvolvimento, softwares que têm mensalidade, SaaS, softwares que têm que ser adquiridos. Então, você vai mapear todos os softwares necessários. Depois disso, você vem para a parte de treinamentos. Você tem pessoas, você tem serviços, você tem softwares. Agora, você vai passar por treinamentos. Treinamento, eu recomendo colocar aquilo que é essencial, daquilo que aquilo que é essencial, não tem como viver sem, e aquilo que pode ser adicional, ou que tem uma prioridade alta, mas não é essencial. Então, você vai colocar o que é conteúdo técnico, o que é conteúdo comportamental. Técnico são qualificações para o time, mais hard skill. Comportamental são questões mais relacionadas a coaching, treinamento de postura de liderança, treinamento de engajamento. Então, assim, todos são importantes. Mas você tem que definir uma estrutura de cursos que são necessários para a sua equipe ou para a equipe de quem você está conduzindo nesse orçamento base zero. Por fim, você vai chegar aqui numa fase de investimentos. O que é essa fase de investimentos? Eu preciso de imobilizado, eu preciso de ir numa feira, eu preciso de uma certa tecnologia. Tem que até encaixar onde você vai colocar, por exemplo, feiras, eventos, viagens comerciais. Viagens vão ser investimentos? Então você vai colocar aqui uma área de investimento de viagens. Lá no setor comercial eu tenho uma estrutura muito complexa de viagem, porque o pessoal vai para outro estado, volta, tem veículo. Você vai colocar uma estrutura dessas. O importante é, cria uma planilha para a necessidade do cliente. A primeira coisa que tem que ser aprovada pelo cliente é essa planilha. A planilha de estruturação do orçamento base zero. Por quê? Você fez todo esse recolhimento de informações, você se preparou, recolheu informações de cada área, qual o resultado final que você tem que ter automatizado? Uma DRE de orçamento base zero para cada área. Se a área não tem receita, só vai ter despesa, você vai saber o custo dessa área. Se a área é uma área de receita, você vai saber a margem de contribuição que ela vai gerar para a sua empresa. No final, o que a consultoria, o responsável, quem é a pessoa que está ali ligada à operação desse orçamento, que está conduzindo esse OBZ, vai fazer? Ela vai passar em cada núcleo, vai coletar as informações, vai aprovar com o comitê como que foi conduzido essa montagem desse orçamento, aprovou o orçamento base zero, eu vou consolidar todo ele em uma DRE única, porque eu vou ter a DRE da empresa. Então, se você definiu tudo isso na empresa, você vai ter uma DRE muito assim, completa do negócio da empresa, mas essa DRE vai ser baseada no quê? Vai ser baseada na necessidade da estratégia que foi conduzida. Eu sei que falando assim parece muito mais complexo, e eu não vou falar que é simples não, mas depois que você começa a colocar a mão na massa e executar de fato, você vai ver que é muito mais fácil do que parece, desde que você siga esses procedimentos que eu te falei. Crie as planilhas, não tenha preguiça, saia da zona de conforto, vai lá e cria uma planilha robusta, vai em área por área, entende as definições, passa 2, 3 vezes nas definições estratégicas de cada área. Aí sim, depois de você definir tudo isso, mapeado as áreas, você vai ter planilhas extremamente robustas para cada departamento. Montou, você vai sair com um orçamento base zero muito bem feito. Tem próximas etapas, Carlos? Tem sim. O que acontece? Se você chegar nesse nível e tiver esse tipo de orçamento, eu não recomendo. Tem gente que recomenda. Eu não gosto de orçamento base zero 1, 2 e 3. Ou linear, alta prioridade e incremental. Porque dá muito trabalho. Se algumas áreas estratégicas como marketing, comercial, pesquisa e desenvolvimento, porque são áreas que sofrem com o orçamento base zero, porque é difícil você explicar por que você quer cada recurso se não tivesse muito bem estruturado lá na estratégia da empresa. E às vezes, pesquisa e marketing são áreas que direcionam a estratégia. Então pode ser que o que elas vão pesquisar esse ano vão direcionar a estratégia do ano que vem. Então se você não tiver atenção para esses investimentos, seu orçamento não vai estar tão bom. Mas criar um incremental te faz ter que fazer todo esse trabalho e mais um pouco ali, como se estivesse fazendo uma segunda versão do orçamento. Num primeiro ano eu não recomendo. Se você estiver mais maduro, sim.
E principalmente se tiver uma equipe interna sua, se for conduzir isso só com uma consultoria, você não vai conseguir. Tem que ter alguém lá que está engajado, está dentro da operação, que vai te ajudar. Então, no primeiro ano, não recomendo. Recomendo depois de uma maturidade. Não recomendo orçamento base zero todo ano. Não recomendo orçamento base zero para quem não está estruturado, com um time maduro. Você não precisa estar tendo lucro. Acaso, orçamento base zero só serve para quem está tendo lucro? Não. Se tiver uma situação difícil, pode ser uma ótima ferramenta para reduzir o custo da sua empresa. Porém, tem que ser bem planejado, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, o de sempre, dá o like, comenta aí embaixo, pergunta um pouco mais sobre o assunto para a gente poder entender por onde a gente poderia evoluir. Monta mais uma planilha, mostra um orçamento, compartilha esse material para a gente poder levar essa visão que contabilidade, que estratégia de negócio, que gestão estão extremamente conectadas e que a gente pode mostrar para o mercado o poder de uma contabilidade estratégica. Vai lá no nosso site, chama a gente, se a gente puder te ajudar, ele está sempre à disposição. Quer saber um pouco mais? Segue a gente lá nas redes sociais, Carlos Pires Consultor e Pro Resultado e Resultado em Foco. Muito obrigado, até a próxima.